Agora vamos continuar nossa disciplina de micro. Hoje eu vou tentar mostrar um pouquinho para vocês mais alguns recursos que eu quero utilizar nesse curso aqui para a gente fazer alguns programas em Arduino. Eu vou mostrar os laços. Para que você entenda como os laços funcionam, eu quero que você entenda algumas coisas básicas que a gente chama de operadores. Como eu já tinha adiantado antes, quando eu quero comparar dois números, eu coloco duas vezes o igual. Se eu botar x igual a y, ele vai pegar o valor de y e jogar em x. Para eu comparar os dois, eu tenho que colocar igual, igual. Sendo que essas comparações, elas têm os lugares certos que a gente vai já ver onde que a gente coloca. Se eu quiser colocar que eles são diferentes, eu boto exclamação e igual. Menor, uso o operador de menor. Maior, uso o operador de maior. Menor igual, maior igual. Isso, inclusive, a gente já viu antes. A gente não tinha visto só isso daqui. Bem, além disso, nós temos os operadores booleanos. Para quem lembra de digitais, operador I, que é a nossa boa e velha porta-end. Por exemplo, ele dá uma condição aqui, outra condição aqui. Isso daqui só vai ser verdadeiro se os dois forem verdadeiros ao mesmo tempo. É a nossa boa e velha porta-end. Aqui como é que eu faço? Tá bom? Se eu quiser fazer o operador ou seja, basta que um desses dois aqui seja verdadeiro para que meu laço seja verdadeiro, eu utilizo o operador ou, que são essas duas retas paralelas aqui, ok? Se eu quiser fazer o operador não, ou seja, se isso daqui não for verdadeiro, eu coloco a exclamação antes, tá bom? Ou seja, se x for falso, ele vai fazer o laço if. Bem, já que a gente começou por ele, a gente vai começar falando do if que a gente fez na aula anterior, um pequeno programa com o if. O que é o if? Ele é um laço que ele só vai executar se o que está aqui, se a condição for verdadeira, ok? Foi o que a gente fez na vez passada, né? Se aquela variável tivesse o valor 1, ele iria executar. Se não fosse, ele nem entrava, ok? O que eu não mostrei na aula passada é o else. Por exemplo, se eu tiver uma condição aqui, uma coisa que ele vai ler o tempo todo. E aí, se for verdadeiro, ele faz o primeiro comando. Se for falso, ele faz o segundo comando. Para isso, eu coloco else. Ou seja, se a variável for 1, ligue a lâmpada. Se não, desligue a lâmpada. Else é o se não, ok? A gente já viu na aula passada, só não viu o else. Se eu precisar executar um comando quando ele é falso, eu tenho que usar o else. Tem opções de fazer o if um pouco mais complexo, onde eu tenho else if. Eu posso colocar várias condições. Mas na apostila tem, não vou entrar nesse detalhe aqui. Caso a gente precise, a gente pode ver caso a caso. Outra coisa muito utilizada é o laço for. O laço for, ele cria um laço dentro dele próprio. Ele vai entrar lá, ele vai estabelecer uma condição, e enquanto aquilo for verdadeiro, ele vai continuar sendo executado. Ok? Você coloca o for, a inicialização, condição e o incremento. Digamos que você quer executar uma coisa 4 vezes. Você vai pegar, inicializa a variável com 0. Enquanto a variável for menor do que 5, acrescente 1. E aí, variável mais 1. Entrou, a variável começou como 0. Como é menor que 5, acrescenta 1, rodou. Voltou para cá, a variável é 1. Ainda é menor que 5, incrementa 2, roda de novo. Incrementa para 3, roda de novo. Incrementa para 4, roda de novo. Na próxima vez, ele vai ler, incrementou, né? No caso aqui vai rodar 5, né? Ainda é menor que 5, incrementou, chegou no 5, rodou. Na próxima vez já não é menor que 5, então ele sai do laço for.
Tem exemplo aqui que eu acho que vai ficar mais fácil de entender, tá? A inicialização, ele faz a primeira vez. Inclusive é comum que você faça variáveis locais, que eu vou já explicar para vocês, tá? Condição é o que tem que ser verdadeiro para o laço for executar. Incremento é o que ele vai modificar cada vez antes dele rodar. Então vamos lá? Olha um exemplozinho aqui. Ele vai pegar e dimerizar um LED. Para quem não sabe o que é dimerizar, você vai controlar a luminosidade dele. Tá bom? Como que eu controlo a luminosidade de um LED? Aumentando ou diminuindo a tensão. Ou aumentando ou diminuindo a resistência que fica depois dele, que dá praticamente na mesma coisa, né? Então, eu tenho um resistor de 1K ligado ao pino 10. E aí, ele está fazendo aqui, ó, int i igual a 0. Isso aqui é minha inicialização. Ele está criando uma variável local. Para quem não lembra, variável local e variável global. Variável global eu defino aqui no início, ó, pin pwm10. Aqui é uma constante. Mas se eu tivesse colocado aqui pin pwm, seria uma variável que ela ficaria o tempo todo com uma posição de memória para essa variável. Por isso que a gente chama de variável global. Em qualquer lugar do programa, essa variável está disponível, ela é uma variável global. Aqui é uma variável que só vai existir dentro desse laço. Terminou meu laço for, que começa aqui e termina aqui, acabou esse laço, o que, que acontece? Essa variável deixa de existir e essa posição da memória fica disponível para outros usos. Bem, então, criei minha variável igual a 0. Enquanto i for menor ou igual a 255, você vai incrementar. Então, vamos lá. Ele vai pegar e escrever no esse valor aqui, no pino PWM, o valor de i. Ok? Ou seja, ele vai pegar e jogar uma tensão no pino PWM, que é o 10. Então, eu comecei com 0, para int i igual a 0, i mais mais. O que, que ele vai começar? Começou com 0, 0 mais 1, 1. E jogou 1 aqui. Esperou 10 milissegundos, volta para cá. 1 é menor que 255? É. Vai para 2. Aí ele vai para 2. Jogou o 2 aqui. Terminou. Tá vendo que esse i está recebendo um valor cada vez maior? Essa tensão ela vai subindo gradativamente. Até que o meu LED vai ficar mais forte. Cada vez que eu passo pelo laço, o LED vai aumentando lentamente a luminosidade, até que ele atinge o máximo. Quando ele atinge o máximo, ele sai do laço, como aqui não tem mais nada, ele volta para o programa, apaga e vai começar tudo de novo. Então esse aqui é o laço for, tá bom? Nós temos o switch case, a penúltima coisa que eu vou mostrar para vocês. Então, você vai pegar e ler um valor. Se esse valor for 1, ele faz uma coisa. Se esse valor for 2, ele faz outra coisa. Se você quiser ter um terceiro valor, por exemplo, você tem uma situação em que você vai... você tem 0 a 4. Você tem 5 condições. Você leu a variável, aí caso 0, faz a primeira. Caso 1, faz a segunda. Caso 2, até o 5. De 0 a 5, você vai ter 6 casos. Então, em cada caso diferente, ele faz uma coisa diferente. Esse aqui é o switch case. Por último, a estrutura while. Ele é uma estrutura de repetição. Enquanto uma coisa for verdadeira, ele fica lá dentro. Ok? A grande questão da while é que se você precisar criar um laço de incremento, ele tem que ser inicializado antes e executado aqui dentro. Ok? Tem uma desvantagem que, como você criou a variável aqui fora, ela não vai ficar disponível só aqui dentro. Então, ela passa a ser praticamente uma variável global dentro do seu programa, porque a menos que o while esteja dentro de outra estrutura, ela vai ser uma variável global. E aí é uma questão de opção do programador, tá? Mas o que acontece? Dentro do while ele vai executar alguma coisa, tá bom?
Agora a gente vai para um exemplo aqui para vocês.